A quarta parte do Catecismo da Igreja Católica se abre com uma frase muito bonita de Santo Agostinho, que é a seguinte: Deus tem sede de que nós tenhamos sede dele. Essa quarta parte do Catecismo trata exatamente sobre a oração. E a oração, ela é para nós um dom que Deus nos concede, não é uma obrigação. É certamente um caminho para Deus, um caminho para sermos melhores, para crescermos na vivência da nossa vocação, na realização da nossa missão. Mas é um dom que nasce desta sede que Deus tem de nós, e de que nós sejamos sedentos dele. Eu diria que a oração, ela é uma necessidade para nós. Deus colocou essa necessidade em nós, para nós irmos até ele. Mas não é como uma necessidade básica nossa, por exemplo, a sede, a fome. Porque, de certa forma, ou certamente, estas necessidades nos impulsionam na direção daquilo que a gente precisa para satisfazê-las. A gente está com muita sede, a gente vai procurar água. A gente está com fome, a gente vai procurar alimento. Mas a oração, embora seja uma necessidade, ela não nos impulsiona diretamente. Ela é uma necessidade. No fundo de nós permanece esse desejo do absoluto, de Deus, da plenitude. E só nele a gente encontra essa complementação verdadeira, porque nós viemos de Deus e só vamos nos encontrar conosco mesmos na comunhão com Ele. Mas é uma necessidade que precisa ser despertada em nós, por dois caminhos. Primeiro é a tomada de consciência, é o saber, o conhecimento. Saber que a oração é um dom, que ela é um caminho para Deus e que ela é essencial para nós. Isso vocês estão tendo a graça de fazer durante esta novena, refletindo sobre a oração, o que é, os modos de fazer, os seus agentes, as suas finalidades. Saber desperta em nós, então, esta necessidade. E depois praticar. A oração só vamos descobrir o seu verdadeiro valor, o seu verdadeiro significado, fazendo. Não é uma ideia, não é uma teoria. Ela precisa ser uma experiência. Eu diria que é como os exercícios físicos. A gente só entende o valor deles para o nosso corpo, para a nossa mente, para a nossa saúde, para o nosso bem-estar, quando a gente faz. Quando a gente ouve falar, a gente fala, ah, legal, interessante, é isso mesmo. Mas a gente só entende o verdadeiro significado daquilo fazendo. E é tão interessante que a oração, quanto mais a gente busca, mais a gente vê o seu valor e quer buscar. Quanto mais a gente compreende o seu significado, mais a gente quer experimentar isso. Então, que bom, Deus seja louvado por esta novena, que ela de fato traga ao coração de todos os paroquianos de São Judas esta consciência bem esclarecida, profunda, que leve todos a uma prática de oração melhor. Com certeza já é gente que reza. Já passamos por aqui, somos testemunhas de um povo de fé, de um povo orante, de um povo comprometido. Mas a gente pode sempre melhorar, a gente pode sempre crescer na arte da oração, acolhendo sempre melhor esse dom. Eu definiria a oração como encontro de corações. O encontro do nosso coração pobre, limitado, frágil, duro, com o coração de Deus, cheio de vida, cheio de amor, cheio de sabedoria, cheio de graça. Quando a gente reza,
a gente coloca o nosso coração junto do coração de Deus, para ele ser transformado, para ele aprender, adquirir o jeito de Deus, do coração de Deus. Então a oração, nesse sentido, ela é caminho de transformação. É importante dizer isso, porque nós aprendemos, talvez na infância, na boa vontade de quem nos ensinou, que oração é falar com Deus para pedir a Ele aquilo que a gente precisa. E como a gente sempre precisa de alguma coisa, a gente sempre vai lá, Senhor, dá para ajeitar isso? Senhor, será que o Senhor me ajuda com isso? O problema é que às vezes nós pedimos coisas para Deus que não são as mais necessárias para nós. Não são as mais importantes, não são questões vitais. São aquelas coisas que nós temos que nos virar, que nós temos que nos organizar para ter. Deus já nos deu inteligência, já nos deu meios, caminhos, para a gente conseguir aquilo que é mais imediato para nós. A Deus nós devemos pedir o que é mais importante, o que é mais necessário, que é a vontade dEle acontecendo na nossa vida. Que é a nossa vida conformada ao projeto de amor que Ele tem para cada um de nós. Que é a nossa vida assemelhada à vida de Cristo. Na teologia a gente aprende que ao criar o ser humano, Deus contemplava o Filho. E Ele queria em cada ser humano o seu Filho, a imagem do seu Filho impressa. Então a oração vai nos ajudando a revelar esta imagem de Jesus que está escondida em nós. Não a imagem física, mas o coração, o jeito de ser, a misericórdia, a fidelidade ao Pai, a vida doada aos sofredores, aos pobres, tudo aquilo que nós vemos em Jesus. Então, nesse sentido, a gente pode dizer que a oração, ela não é um caminho para a gente pedir coisas para Deus. Ela é um caminho para a gente deixar Deus nos alcançar e fazer a obra dele em nós. Deixar Deus nos tocar com seu amor, com a sua bondade e nos fazer melhores, nos transformar segundo a sua sabedoria. E nesse sentido, então, a oração requer de nós disponibilidade. Mais do que eu vou fazer, eu vou deixar Deus fazer. Eu vou me colocar à disposição. Como o escultor, quando pega um barro e vai modelando, dando forma a ele, e o barro se entrega nas mãos do escultor. Assim temos que ser nós, na nossa prática de oração, entregues a Deus, deixando Ele trabalhar livremente em nós, segundo o seu amor, segundo a sua sabedoria. Mas isso não quer dizer que seja simples rezar. Rezar requer de nós esforço, dedicação. É uma arte que se aprende fazendo, não tendo a teoria apenas, mas vivendo isso, fazendo esta experiência cada dia, e muitas vezes com grande esforço. Por quê? Porque temos as nossas resistências, porque temos as nossas distrações, temos os nossos fechamentos, temos os nossos apegos, temos aqueles sentimentos muito nossos, da nossa humanidade, que nos dominam, e que tantas vezes não dão espaço para a ação de Deus em nós. Até porque a ação de Deus em nós é muito discreta. Deus sempre trabalha em nós, mas de uma maneira muito discreta, muito suave. Então toda a disponibilidade, todo esvaziamento, toda a entrega é necessário para que Deus realmente trabalhe em nós. É bonito pensar que a oração verdadeira é Deus agindo em nós, e não nós falando com Deus. Porque Deus sabe tudo o que a gente pensa, tudo o que a gente faz, tudo o que a gente quer, tudo o que a gente precisa. Embora Ele aceite que a gente apresente isso a Ele com confiança, com esperança, com humildade.
Então, nesse sentido, o nosso falar com Deus é a oração. Mas muito melhor é a ação de Deus em nós. Isso é a oração verdadeira. E quando a gente se coloca disponível, livre, entregue, Deus vai fazendo a obra dele em nós. Vai mudando o nosso coração segundo o dele. Vai nos fazendo imagens vivas de Jesus Cristo. É a oração na nossa vida. E digo tudo isso para quê? Para que nós tenhamos vontade de rezar sempre, de rezar bem, de rezar melhor do que a gente já reza. E outro dia eu lia um texto que o autor dizia assim: a oração nos leva a provocar uma revolução. E ele dizia, não revolução no sentido de quebrar, destruir, acabar com o que tem para começar tudo de novo. Não. Revolução no sentido de introduzir naquilo que a gente já faz sempre um novo espírito. Esse novo espírito é o Espírito de Deus. É o pensar e o querer de Deus, é o jeito de Jesus. Que a gente vai adquirindo na oração, no estar com Ele, e depois vai levando para a vida em família, para o matrimônio, para as amizades, para o trabalho, para o apostolado, para a vida em comunidade. Esse novo Espírito, então, vai fecundando toda a realidade. Mas nós o adquirimos no encontro com o Senhor, nesse encontro transformador que é a oração. A primeira leitura que nós acabamos de ouvir, temos o relato da experiência de Elias, que estava num momento difícil. Elias estava fugindo da perseguição da rainha Jezabel, estava sozinho, deprimido, desanimado. Deus vai ao encontro dele. Deus o anima através de um anjo que lhe leva pão, que lhe leva água, e fortalecido por isso, Elias caminha na direção do Monte Horebe, o lugar do encontro com Deus. Os gestos de Elias são os gestos da oração. Caminhar, quer dizer avançar, sair do lugar, buscar. Estar onde o Senhor se manifesta. Ele vai ao monte. Na Bíblia, os lugares altos são sempre lugares da manifestação de Deus. Então Elias vai até lá. Ele se coloca à disposição de Deus. Elias é questionado por Deus. Que fazes aqui, Elias? A oração é lugar de Deus nos questionar. Quem somos, o que queremos, o que buscamos, onde nós queremos chegar. É preciso deixar Deus falar, escutar Deus, depois responder a Ele. Mas Elias também faz uma coisa interessante. Ele é muito sincero com Deus. Ele diz, eu estou realmente preocupado, ardendo de zelo, mas estou sozinho, fui abandonado por todos, não sei o que fazer, estou meio perdido. Ele é muito sincero. E Deus vai conduzindo toda aquela situação. Ele se esconde, passa a noite na caverna, certamente porque estava com medo, mas quando é chamado para fora, vem. Faz aquilo que Deus pede dele. Então aquela situação se transforma. Deus passa na brisa suave, Elias acolhe a experiência de Deus, se renova para voltar, para continuar a sua missão. Poderíamos muito bem ver nessa experiência de Elias os passos da oração. É busca, é estar onde Deus se manifesta, é escutá-lo, é ser sincero, abrindo o coração com aquilo que a gente tem. E nem sempre a gente tem coisa bonita para falar para Deus. Às vezes nosso coração não está cheio de coisa bonita, ele está triste, ele está machucado, ele está em lágrimas. Mas isso é oração, colocar tudo diante de Deus com sinceridade. Obedecer aquilo que Deus vai dizendo
lá no fundo do nosso coração. Isso nos renova, nos refaz. E é assim que a oração nos capacita a fazermos esta revolução, introduzirmos esse espírito novo em tudo aquilo que fazemos sempre. E no Evangelho de hoje nós vemos Jesus numa oração de louvor. O louvor deveria ser a primeira forma, a primeira atitude da nossa oração. Porque o louvor quer dizer o reconhecimento da obra de Deus, o reconhecimento da ação de Deus na nossa vida e na vida dos outros. Só quem reconhece, percebe, enxerga, é que louva, glorifica, engrandece a Deus. E toda a oração deveria começar por isso, o louvor. Desde a constatação, Deus está conosco, Deus está agindo, Deus está realizando a sua obra. Jesus nos dá esse testemunho de quem se dá conta da ação maravilhosa de Deus nos pequeninos, nos últimos, nos simples, proclamando que tudo é de Deus. Por isso a gente falava, a oração é dom. É Ele quem bota no nosso coração esta necessidade para respondermos à sede que Ele tem de nós. Como sede dEle. Tudo é de Deus. Então a Ele sempre o louvor. Mas existem outras formas de rezar. O agradecimento, que vai na mesma linha. A gente agradece porque se dá conta. Quem não é agradecido é distraído. Não percebe, não vê. A gente poderia até dizer que é cego, porque não percebe a bondade de Deus acontecendo na sua vida. Mas a oração, que é oração de gratidão, é de quem se dá conta, de quem está antenado com a presença e a ação de Deus na sua vida, na história. Mesmo que a gente possa dizer, a vida não é perfeita, tem problemas, mesmo que a gente olhe para o mundo e perceba que ele tem seus desafios, mas a gente também se dá conta de que Deus está ali, no meio de tudo isso. Por isso a gente agradece. Outra forma de rezar é pedindo a Deus. Não as coisas secundárias que nós podemos conseguir com o nosso esforço, trabalho e organização, mas as coisas fundamentais. O dom do Espírito Santo, nosso mestre interior, a sabedoria de Deus, que é enxergar com os olhos dele, a humildade para nos deixarmos conduzir por Ele, o desapego para sermos livres para o que é mais importante, a sensibilidade pela dor do outro para não sermos frios e indiferentes, a generosidade em nos abrirmos sempre mais a Ele, para que Ele vá tomando conta da nossa vida, a solidariedade para partilhar com quem precisa daquilo que temos, do nosso tempo, da nossa pessoa, dos nossos recursos. Estas coisas essenciais é que nós deveríamos pedir a Deus na oração. E com certeza Ele não tardará em nos responder, porque é o que Ele quer que aconteça na nossa vida. A fidelidade à nossa vocação, à nossa missão, para fazermos não o que nós pensamos, mas o que Ele de fato quer. É isso que nós deveríamos pedir, com insistência, como já disse, não para dobrar a Deus, mas para de fato mostrar para Ele que nós estamos afinados com Ele, com o pensamento dEle. A oração também pode ser de entrega das nossas lutas, das nossas dificuldades, sofrimentos, daquelas situações que nós não temos como resolver. Gostaríamos de resolver, mas não tem como. Mas a gente entrega, coloca nas mãos de Deus. A doença, problema de família, uma crise pessoal, matrimonial, vocacional. Entregar, pôr nas mãos de Deus, que Ele saberá o que fazer. Mas entregar também nossa miséria, nossos pecados, nossas limitações, a nossa teimosia em fazer as coisas do nosso jeito. Entregar tudo isso para que Deus vá transformando isso em nós. E por fim, meus irmãos, uma outra forma de rezar é intercedendo. Rezando pelos outros.
Há quem diga que a melhor oração é aquela que a gente faz pelos outros. Porque a gente sabe que está sendo cuidado por Deus, que Deus já está agindo na nossa vida. Mas vamos pedir pelos outros que talvez precisem mais. A intercessão. Eu diria que pela intercessão, a gente vai mais longe. Os nossos braços chegam onde a gente nunca conseguiria chegar. Os nossos pés nos levam para cumprir a nossa missão. Os nossos olhos enxergam de maneira mais profunda. E podemos fazer muito intercedendo pelos outros. Redescobramos a cada dia a beleza da oração na nossa vida. Como dom, como graça, como oportunidade. Caminho de transformação, crescimento, para sermos sempre mais conforme o pensamento de Deus, para sermos sempre melhores e mais eficazes na nossa missão. Amém.